discussão do grupo Gazeta Ecologia. Hoje a gente vai falar sobre o trabalho na indústria da moda e como a gente se comporta em relação ao consumo de roupas do mundo fashion. Primeiro, para começar a discussão, a gente vai discutir como cada um se comporta em relação às compras e ao consumo. Então, a gente começa falando com o Gabriel. Gabriel, como que você se comporta comprando? Qual a sua opinião sobre o consumo e essas coisas? Nos tempos modernos de hoje em dia, a população mundial aumentando e com a praticidade da tecnologia que existe hoje em dia, existe com certeza, sem dúvida, um aumento na produção mundial, tanto de roupa, de matéria-prima e entre outros. E também de lixo que é produzido a partir das matérias-primas. E a gente tem sabendo disso, encontrar meios mais sustentáveis de ter uma alta produção e de fazer coisas mais duráveis, coisas que fossem durem mais, não roupas que são descartáveis. Pois a roupa, desde muito tempo atrás, ela não é vista como. Ela não pode ser vista como algo descartável, ela simplesmente se usa e joga fora. Para todo dessas coisas. Quando eu era pequeno, minha mãe comprava poucas roupas pra mim, e eu geralmente andava com 2 pares de tênis, umas 6 ou 7 camisas, umas 2 calças e uns 4 shorts. Conforme você vai, a gente só teve eu só comecei a comprar mais roupa a partir do momento que eu tinha um crescimento. Mas geralmente eu comprava mais frequência com poucas roupas. Eu comprava mais frequência roupas por causa de que eu ia crescendo, porque as roupas geralmente iam encolhendo. E aí nunca ficavam boas. E aí conforme você vai crescendo, uma hora ou outra vai parar de crescer. E eu espero ainda parar o meu ponto ainda chegar nesse dia, de parar de crescer. Quando você para de crescer, minha mãe dizia que a gente não podia comprar roupas muito caras por causa que geralmente ia perder muito facilmente. Por causa que você ia crescer e acaba perdendo. Então não tinha por que comprar roupas tão caras. Então geralmente a gente comprava roupas mais baratas, só que com mais frequência. E aí, conforme você percebe que você já não vai mais crescer muito, minha mãe começava a comprar roupas mais caras e começava a comprar com menos frequência do que comprava antigamente. E é claro, agora que as roupas duram mais tempo e são mais caras. Minha mãe ela estava um limite para compra de roupas. Certas blusas ela não deixava eu comprar porque achava que é um desperdício comprar uma roupa tão cara para alguém que vai perder assim que crescer um pouco e nunca mais vai usar. E é isso que eu penso sobre o consumo. Mas, Gabriel, uma pergunta. Mas você, desde criança, você nunca foi um menino de, tipo, ter vontade de comprar coisas ou tinha essa ambição de sempre ter produto perto? Quando eu era pequeno, eu odiava receber roupa no meu aniversário. Então, eu preferia outra coisa, eu achava mais importante outras coisas. Eu só fui ter gosto por roupa, acho que com meus 11 ou 12 anos. Até os 11 anos, quem escolhia minha roupa era minha mãe. E o que viesse pra ela que ela achava boa, comprava. Eu só ia lá, vestia pra ver se eu achava confortável. E hoje em dia eu só visto pra ver se é confortável e eu mesmo escolho minhas roupas. Você acha que a roupa é algo que compõe o estilo de alguém? Algo que acresce no perfil da pessoa? Depende da condição. Quando você tem uma condição de vida boa, você usa roupas de acordo com o seu gosto. Você pode personalizar, você pode usar roupas que abordam o seu estilo, o seu visual. Mas, quando você não tem uma boa condição de vida, tipo meu pai é um exemplo, meu pai acho que a primeira calça jeans dele foi quando ele teve quando eu tinha 20 anos. Meu pai comprou material para fazer a calça jeans. Então, do ponto de vista dele, a roupa não era algo relacionado ao visual dele, era o que ele tinha, era a condição dele, do que ele podia ter. Isso varia de cada pessoa. Algumas pessoas se importam com o visual, outras nem tanto.
E vai de acordo. Pra mim, uma roupa tem que ser confortável, mas se ela for também, se ela agradar o seu gosto, é melhor ainda, no meu humilde opinião. Bom, então o Gabriel acabou de dar o parecer sobre a opinião pessoal dele sobre o consumo e como que ele viveu em relação a isso. E agora a gente vai perguntar pro Thiago o que ele acha sobre o consumo e sobre a experiência de vida em relação a isso. Eu acredito que, infelizmente, a nossa sociedade tem atingido um patamar muito exacerbado de consumo durante, principalmente, o último século e o início agora do século XXI. E a gente está começando finalmente a ver os resultados disso, né? Não só pelos dados ambientais, dos efeitos que isso causa, quanto também pelos dados, por exemplo, apresentados pelo documentário. E toda a crise humanitária gerada em cima disso. Eu tenho um exemplo, por exemplo, doméstico da minha mãe, que sempre foi uma pessoa que teve um consumo muito alto de roupas e outros bens que ela de pouca reutilização, no caso, que pode ser reutilizado, mas ela reutiliza pouco, porque tem muito, né? Então ela acaba deixando muita coisa de fora desnecessariamente. E eu entendo que isso não existe só dentro da minha casa, e sim com muitas pessoas no mundo, muitas pessoas próximas e distantes. E é uma coisa que precisa ser repensada na sociedade, porque definitivamente a gente está muito além daquilo que é ideal. A respeito do meu consumo particular, eu nunca fui uma pessoa extremamente consumista, pelo menos nesse âmbito das roupas, dos tecidos, né? Eu sempre fui uma pessoa que teve poucas roupas, eu não me importava muito com roupas, e mesmo quando eu comecei a me importar com roupas mais recentemente, eu nunca fui muito de comprar, por exemplo, nessas lojas grandes de fast fashion. Eu sempre dei preferência, por exemplo, a roupas de brechó, que se comprando por um brechó você acaba estendendo o ciclo de vida útil de uma roupa, ou seja, você vai dificultar o processo do contínuo, você vai dificultar a continuidade dessa indústria bizarra. E eu sempre usei muitas roupas reutilizadas, por exemplo, que eram de pessoas da minha família que não usavam mais, e esse tipo de coisa. Eu costumo mais me manter em consumo de coisas, bens duráveis, né? E isso também reflete, por exemplo, no Brasil, a questão de que a gente não tem um pensamento de longo prazo muito bem desenvolvido, por muitas questões históricas, questões de inflação, por exemplo, dos anos 90, e esse tipo de coisa, né? Então, esse é meu pensamento a respeito disso. E na sua opinião, você acha que a moda é algo que compõe a imagem de alguém? A respeito das roupas, a associação das roupas com a personalidade, eu acredito que sim, roupas elas têm um papel muito importante a respeito de quem uma pessoa é. Especialmente começando a analisar a partir de, por exemplo, as classes médias e altas. As classes mais baixas também têm isso, só que a gente costuma ver de uma forma um pouco menos intensa por questões econômicas principalmente, mas a forma com que uma pessoa se veste, como a gente já viu em algumas outras mídias, pode ser considerada como se fosse a segunda pele de uma pessoa, né? A forma com que ela escolhe se apresentar para o mundo. E isso é muito interessante de se analisar, né? Porque você consegue sim dizer bem, sim, com exceções obviamente, você consegue dizer coisas a respeito de uma pessoa, mesmo sem conhecer ela, se você analisar a forma, o padrão de utilização de roupas dela, a que cores ela escolhe, que tipo de roupa ela usa, o corte, etc. E isso também entra, por exemplo, na questão da moda em si, do estudo da moda que fala sobre isso. Tem todas essas minúcias para o desenvolvimento de roupas. Em classes mais baixas, como eu disse, você também
também reflete a importância disso, só que aí nós temos a questão de que em classes mais baixas existe menos acesso a escolher ao seu bel prazer que roupa você vai usar, né? Então aí você tem que pensar que a roupa ela também pode refletir muito no seu patamar econômico, né? Uma vez que com roupas mais caras, obviamente vai denotar que você é uma pessoa que tem mais poder aquisitivo, e com roupas de menor durabilidade, por exemplo, você vai denotar um pouco que você tem menos poder aquisitivo. Então, além de você ver a personalidade de uma pessoa, você também pode, com exceções, obviamente, ver que as roupas elas transmitem muitas coisas sobre as pessoas, é, na, em várias características diferentes. Bom, e agora a gente fica com a opinião da Giovana em relação a esse tema. Eu não tenho muito o hábito de estar consumindo sempre, de estar sempre comprando e, né, tendo este consumo elevado, então eu considero o meu consumo como razoável, né? Pois eu não tenho tanta frequência em comprar roupas, em estar sempre assim. É mais quando eu realmente preciso, ou então uma vez ou outra que eu acabo comprando, né, por impulso. E falando do impulso, eu acho que isso reflete muito, o consumo das pessoas reflete muito a personalidade delas. Porque no mundo hoje, a gente tem muitas pessoas que compram por impulso. Muitas vezes nem precisam daquilo, mas elas acabam comprando por ver e achar bonito, ou porque é muito barato. Então acaba comprando sem necessidade. Então eu acho que isso reflete muito no. Demonstra muito, na verdade, a personalidade de cada pessoa. Bom, a minha opinião em relação a esse tema é que desde o início, desde a minha infância, a minha mãe ela trabalha nessa área têxtil, ela trabalha na área de criação de tecido, né? Ela, de certa forma, ela faz parte da indústria da moda. E eu vejo o quanto as fábricas é um ambiente mais hostil. Mesmo que ela trabalhe em um local de boa remuneração e bem estruturado, eu vejo que realmente o ambiente fabril é, às vezes, muito precário. E por isso, desde quando eu fui criança, eu fui criada com um pensamento de economia. Ela nunca foi de comprar várias roupas e me encher de brinquedos. Então, desde criança, eu tenho um pensamento de economia em relação ao dinheiro e em relação à importância das coisas. De usar os bens até o final. Não ficar comprando e jogando fora as coisas o tempo inteiro. Com isso também, desde criança, né, mesmo com essa educação, a televisão, né, com aquelas propagandas, sempre me fazia ter vontade de comprar uma sandália da Barbie que vinha com um bonequinho ou algo assim. Mas eu nunca conseguia, porque minha mãe nunca deixava. E ela não estava errada. Mas mesmo assim, sempre tive a vontade de ter vários brinquedos que, por exemplo, as minhas amigas tinham. Eu tinha uma amiga que ela era completamente mimada. Ela tinha milhões e milhões de brinquedos e era um consumo excessivo. E ao mesmo tempo que parecia ser divertido ter vários brinquedos e se divertir, eu sempre achava uma bagunça, porque ela tinha o quarto bagunçadíssimo e era cheio de coisa jogada e tudo mais. Mas claro que eu sempre tive essa vontade, né? Porque ao olhar essa quantidade de coisas, parecia ser algo super legal. Mas, mesmo assim, eu vi a importância de não ser consumista. Além disso, eu sempre vi a moda como algo que estruturasse a imagem de alguém. Usar as roupas do seu estilo é algo que inspirador. A indústria da moda, de certa forma, é bonita. Tirando a parte do trabalho e dessas coisas ilegais aí que acontece. Atualmente, né, na minha juventude, eu não consumo de forma excessiva.
As minhas roupas eu compro e reutilizo até tentar acabar. Roupas do tipo vestido, blusa e tudo mais, e calça. O meu único consumo que eu costumo não usar até acabar é sapato. Porque muitas vezes eu acho que sapato é por tempo, tipo, eu gosto de ter um sapato para esporte, um sapato para sair e um sapato para ir para escola, por exemplo. E para escola normalmente suja muito fácil, etc. Aí eu acabo comprando mais para escola, entendeu? O sapato é o que me mais deixa consumista, por causa dessas condições dele sujar ou de ficar ruim com facilidade. Mas de roupa, eu não sou de comprar muito. Eu sempre vivo reutilizando. Porque desde criança, essas minhas amigas consumistas que eu citei anteriormente, elas davam roupas delas pra mim. Porque ela ficava lotado, sabe? O guarda-roupa, a casa delas ficava lotada de roupa e não tinha o que fazer com elas, né? Ou doava, ou dava pra algum conhecido. E eu sempre aceitava, porque eu nunca fui de ter muitas coisas, né, desse tipo, então pra mim era bem lindo essas roupas que elas me davam. E sempre eram bonitas e super bem em bom estado, no caso. E então, de roupa eu nunca fui de comprar muito porque eu nunca achei necessário, sabe? E eu não vejo muita vantagem de ficar comprando muitas roupas, porque se uma peça tá boa, dá pra utilizar várias vezes e pra mim tá ótimo. O único problema é com o calçado. E é isso. A professora Stern, ela passou um teste pra gente e todo mundo fez. E agora a gente vai comentar sobre o teste e os resultados e a nossa opinião sobre esse tema. Primeiro a gente começa com o Gabriel. Tá. Dos testes, deu beta. Ruivo, de direita, ciclista, brasileiro, vegano. É o nome da dele, vegano. Mas tá. Aqui diz que ele apoia estados sustentáveis e o estímulo ao esporte. A coisa que ele mais gosta de participar seria apoiar o meio ambiente e defender contra os animais. É algo de se denominar nova. Meio que você saber que se você tem um problema, você foge desse problema às vezes. Mas aí que tá, se por acaso o planeta que nós vivemos for um problema, a gente não pode fugir, porque nós não tem o que fazer, a gente não tem um planeta para fazer. Então, cuidar do meio ambiente é um ponto bom. A partir do momento que a gente tem muita população mundial e uma pouca quantidade de natureza, já que a maioria foi desmatada muito tempo atrás, e ainda está sendo, a gente tem que arranjar mais formas de que a nossa produção em massa, para sustentar essa população, não acabe afetando mais o meio ambiente. A gente já está com uma tecnologia boa, uma tecnologia excelente, que vai evoluindo a cada tempo que passa. Só que o ser humano tem que evoluir e entender que a gente precisa encontrar formas de transformar a nossa produção de várias outras coisas em formas sustentáveis. Pois a gente precisa desse meio ambiente para sobreviver. E a defesa dos animais é um quesito. O meio ambiente ele é um ecossistema que sustenta não só a gente, mas os animais que vivem nele. Porque os animais dependem mais do ecossistema. A gente não depende tanto. Mas a gente depende pouco para sobreviver e pegar as matérias-primas. Só que se a gente acabasse matando totalmente, os animais vão. E você perder a diversidade, perder vários seres, raças, que podem tanto nos ajudar para melhorar esse mundo, quanto para fazer um ecossistema inteiro funcionar, é algo que se deve defender. E é isso mesmo dando beta. Por que eu acho que eu peguei o beta? Olha, boa pergunta. Eu também nem sei como responder. Então eu acho que é um ponto a se perguntado, eu estou perguntando de que a gente tem que pensar no futuro, pensar no próximo. A gente tem que cuidar desse planeta para que as próximas gerações fiquem melhores do que a gente está agora.
cada vez que a tecnologia avança, nós precisamos arranjar formas de fazer o mundo se manter. A gente não vai ter esse mundo para sempre, mas é melhor a gente tentar deixar ele no melhor estado possível, enquanto ele não cresce. E é isso. Realmente, Gabriel, a relação do mundo com a vida é algo muito importante e deve se preservar. E você, Thiago, qual que foi o seu resultado no teste? O personagem que eu tirei no teste foi o Yama, que ele é basicamente um arquétipo do grande empreendedor, dos grandes empreendedores tecnológicos do século. E as três principais causas apresentadas aqui, elas são a geração de trabalho e renda, o empreendedorismo e a inovação, ressaltando logo abaixo causas como a saúde e o apoio à ciência. Eu posso dizer que sim, eu me identifiquei bastante com essa causa apresentada, porque eu acredito sempre que é essencial para o desenvolvimento humano que haja ao mesmo tempo o desenvolvimento do trabalho, o desenvolvimento das técnicas do trabalho, que haja inovação, que haja crescimento da renda por causa disso e principalmente que haja empreendedorismo, porque é sempre através do empreendedorismo na nossa história que a gente atingiu novos patamares de desenvolvimento. Apesar de haverem problemas nesses sistemas, ainda assim é essencial, sempre foi essencial que a gente mantivesse esse movimento constante em direção ao progresso. De fato, com esse grande progresso tecnológico que a gente vê hoje, muitas pessoas vão acabar sendo tiradas, por exemplo, para fora do mercado de trabalho, mas isso vai permitir com que a gente atinja novos patamares de desenvolvimento e que essas pessoas que tinham esse trabalhos que se tornaram obsoletos, elas vão poder se especializar em outras coisas, e esse é um movimento natural do desenvolvimento humano, porque como nós já vimos nos séculos passados, por exemplo, a gente já teve sapateiros deixando de existir, como um exemplo breve, assim, um exemplo bem simples. Então é isso que nós precisamos, é isso que nós sempre precisamos para continuar indo em direção à inovação. E é também com empreendedorismo e inovação que nós atingimos desenvolvimento científico, desenvolvimento no campo da saúde, etc. Então é de fato aquilo que eu acredito, e eu achei bem interessante a forma com que eles apresentaram aqui. Bom, agora, Giovana, qual foi o seu resultado no teste e qual a sua opinião sobre ele? Bom, com o teste que nós realizamos, o meu resultado deu a flora e minhas causas são meio ambiente e defesa dos animais, mas também desigualdade. Eu estava dizendo que eu me preocupo muito com a natureza e com o futuro do planeta, e o que eu gostaria era de ver uma sociedade comprometida com o desenvolvimento e a proteção ambiental. E realmente, eu tenho uma preocupação muito grande com o meio ambiente, com os animais, porque na sociedade hoje a gente tem muito uma visão de desenvolvimento. A gente quer desenvolver muito, mas muitas vezes a gente não para olhar o meio ambiente, os recursos naturais, olhar pelo lado da sustentabilidade. E eu acho que é isso que era necessário, a gente ter um alinhamento entre o desenvolvimento tecnológico e tudo mais que a gente tem, né? Da indústria, da tecnologia, essas coisas, mas também a gente tem que olhar pelo lado da natureza, dos nossos recursos naturais que a gente explora, as poluições em rios, em desmatamento, também os animais, o consumo excessivo, né, de carnes de animais, a caça, são questões que mostram que a gente é mais preocupado com o desenvolvimento social nosso e muitas vezes a gente deixa de olhar da onde eles vêm,
da onde surge o nosso desenvolvimento. Então eu me preocupo muito com questão de natureza, do futuro do planeta, até com o aquecimento global que a gente está tendo, com os derretimentos na Antártica, são coisas que preocupam muito, porque como vai ser o país não, como vai ser o mundo daqui para frente? A gente sempre quer crescer e evoluir como seres humanos, mas e o nosso planeta? Como que ele fica, né? E também as questões de desigualdades, porque a gente hoje no mundo vê muitas questões de desigualdade entre homens, mulheres, negros e brancos, LGBTs, e eu acho que não deveria ter essa desigualdade. Bom, o meu resultado foi o Nelson. Ele é uma pessoa que defende a igualdade de gênero, raça e orientação sexual. Ele erradica a pobreza e defende o respeito e direito a todas as pessoas com deficiência e preza pelo acesso à educação para todos. Então, seus temas são educação, cultura, inclusão e diversidade, além de meio ambiente e defesa dos animais. Realmente, eu acho que é algo que me representa, mesmo não sendo muito ativa em defender a igualdade, é algo que eu realmente concordo e apoio, porque eu acho que não só a igualdade feminina, que é um tema claramente importante, né, que a diferença entre mulheres e homens na sociedade em geral é algo importante de se reorganizar, mas também em igualdade salarial, econômica de pessoas negras e marginalizadas na sociedade. Isso é algo que na sociedade está muito difícil, né? Porque o consumo, o pensamento capitalista em geral, no caso de monopólio, é algo que fecha os olhos das pessoas em relação à sociedade. E a economia e o dinheiro é algo que cada vez mais está sendo mais importante do que a vida das pessoas. Como, por exemplo, o próprio documentário demonstra que os trabalhos, né, a mão de obra mais barata decorre de países subdesenvolvidos que são mal remunerados a esse trabalho e, além disso, também o lixo, né, entre aspas, que são as roupas descartadas das pessoas nos Estados Unidos, acaba indo para o Haiti e forma aquela montanha de roupas sem saber onde colocar. Então, isso é um exemplo claro de desigualdade, né, em que os países super desenvolvidos compram, consumam e não ligam para de onde veio, onde vai, todas essas coisas que compram. E é algo realmente importante, que eu acho que tudo bem que o dinheiro é algo que demonstra o desenvolvimento no mundo, que traz coisas boas, mas muitas vezes as pessoas acabam esquecendo do quanto é importante preservar a saúde humana e o bem-estar, né? E principalmente da natureza, porque uma vez que o homem e a própria natureza acabam se desgastando, nunca mais não vai existir dinheiro, né? Porque uma hora tudo vai acabar se continuar poluindo e maltratando o meio ambiente. E é isso. Realmente eu acho que a igualdade deve existir. E eu acho que é algo difícil, né, de conquistar. E se conquistar, acho que muita coisa da organização da sociedade vai se afetar, né? Porque a gente é educado a competir com o outro. E se não existir uma competição, não sei como ficaria, né? Acho que ficaria meio estranho. Mas é algo que afetaria muita coisa e a sociedade não sei se está pronta para viver em igualdade e harmonia, né? Mesmo sendo muito necessário e importante para que as próximas gerações vivem felizes e sem doenças. Bom, a professora Esther solicitou que a gente assistisse o documentário The True Cost, e o documentário ele é sobre o tema da indústria textil e o trabalho
e até a agricultura, né, de algodão que compõe a fabricação de roupas, e além disso o consumo e até a publicidade esse documentário cita. Bom, agora cada um vai falar um pouco sobre ele e dar alguma opinião. Vamos iniciar isso com o Gabriel. Tá, eu tenho que falar então. Qual é a nossa começar? Olha, o documentário ele mostra a moda, e a moda é um mercado que está sempre se inovando, sempre por exemplo disso, se você comparar a moda dos anos 80 com a moda dos anos 2000 dos anos 90. Cada ano, cada década, a moda vai mudando, e as roupas também. E isso é algo muito impressionante, que tudo isso, ela sempre está, tem vários estilos, vários modelos de roupa e várias lojas que fabricam essas roupas. E as roupas, às vezes, algumas delas saem mais baratas do que você espera. E isso se dá por causa de uma coisa. Na atual distribuição internacional do trabalho, e a pessoa que ele vai pesquisar nos últimos trabalhos, a gente, os países de novo mundo, os países desenvolvidos, eles basicamente eles têm uma linha de produção, eles não têm linha de produção no país deles. Pois para eles, produzir não é uma coisa tão necessária. Sendo que você tem a inteligência e a tecnologia para isso, só precisa da mão de obra. E já que no país deles a mão de obra não é tão barata assim, mas tem lugares que é, e não são tão desenvolvidos. Então o que eles fazem, os produtos saem mais baratos, eles vendem as tecnologias, as mercadorias e os projetos das mercadorias para quem produz por preço por uma mão de obra mais barata, fazendo com que o produto final seja mais barato. Durante o documentário, mostra um cara que fala o seguinte: para alguém vencer, precisa que alguém perca em alguma coisa. Para que os países desenvolvidos vençam, o país que está sendo subjugado por eles, tem que perder. E eles acabam perdendo por muitos motivos. A moda, por exemplo, essa terceirização que eles fazem as pessoas de países subdesenvolvidos mostrarem que a mão de obra deles não vale quase nada. Fazer com que uma mulher trabalhe por $3 por dia para produzir uma roupa que lá vai ser vendida por 7. Se você for parar pra pensar, é uma coisa meio, sei lá, meio desumana e meio inacreditável de perceber que para alguns países a mão de obra é tão valorizada, para outros não serve para nada. É muito triste pensar nisso. E você pensar que você está apoiando isso toda vez que você compra um produto. Isso continua, pois é legal, e é legalizado. Não é algo totalmente. Não é algo totalmente que sai da legislação. Então, em muitos países, a mão de obra não é tão valorizada, as leis trabalhistas também não são. Então, não se entra no mesmo quesito, então não se compara com os outros países. E acaba fazendo com que a mão de obra lá seja melhor para as produzir as coisas. E produção em massa, quanto maior ela é, mais ela também traz riscos. Junto com ela sai o que a gente produz de roupa, também é descartável. Também acaba sendo uma hora ou outra quando o seu ciclo de vida chegado ao fim. E quando chega ao fim, tem que ser descartável. Tem que ser descartado. E aí o que acontece? Quanto mais você produz um produto, mais uma hora ou outra ele vai acabar tendo fim de vida útil. Quando acaba com o vida útil, ele vai para o lixo. Só que você tem uma produção enorme de massa, acaba fazendo com que esse lixo se torne maior do que o normal. E aí vem aquele negócio de produzir mais do que você pode usar. E aí o que acontece? Você acaba não usando, acaba também estragando e acaba também indo pro lixo, fazendo com que a gente polua mais ainda o mundo. E esse documentário, além de abordar todos esses temas, aborda também o começo, que é a plateia que fala como que a produção de algodão está sendo tão sobrecarregada por causa da moda, e estão produzindo algodão que não é produzir algodão,
e com uma utilização enorme de agrotóxicos por causa das pestes que ocorrem em tempos que não era para produzir algodão. E por causa disso, várias pessoas acabam tendo problemas de saúde na hora da produção por causa dessa produção de massa. É uma sobrecarga na produção, é uma sobrecarga na extração da matéria-prima. O prejuízo que é a sobrecarga nos países subdesenvolvidos e na produção que fica nesses países, e uma sobrecarga também no consumo que isso traz. E como que eles apoiam mais ainda esse consumo com propaganda, etc. Bom, com isso, o Gabriel resumiu praticamente todo o documentário e agora o Thiago vai falar um pouco sobre ele também. A respeito do documentário, eu quero pegar um ponto eu vou ser menos abrangente que o Gabriel. Eu vou pegar um ponto específico que eu achei interessante para comentar, que é analisar qual é o verdadeiro problema que nós encontramos aqui nessa questão da grande indústria tecelã. E é interessante que em determinado ponto do documentário eles param e eles entrevistam alguns dos grandes corporativos, né? Algumas das pessoas importantes dentro da indústria mundial. E essas pessoas elas argumentam, né, que a indústria ela traz benefícios, ela na verdade traz benefícios para os países nos quais ela atua, porque ela vai levar dinheiro, vai levar tecnologia, vai levar emprego. E eu gostaria de colocar que isso não é necessariamente falso da parte deles, porque sim, é óbvio que quando você leva uma grande operação para um país sem estrutura, você está elevando os salários daquela região, você está gerando uma série de empregos ali para muitas pessoas que antes provavelmente estariam desempregadas, né? Você está levando tecnologia, você está levando mais possibilidades de crescimento, mas aí a gente tem um contraponto que precisa ser ressaltado, que é o problema de a forma com que eles fazem isso, que é principalmente os abusos que são cometidos pelas empresas quando atuando nesses locais sem perspectiva de crescimento. Como eles apresentam várias vezes, muita negligência é gerada, existe muita exploração que é feita. E é claro que existe pouquíssima regulação a respeito disso, né? Existe pouquíssima verificação e pouquíssima humanidade. Porque aquelas pessoas elas se encontram num estado de desespero e elas são aproveitadas. Os empresários eles aproveitam aquilo ali com o intuito de gerar um lucro maior, né? Então, se houvesse maior fiscalização, maior conscientização a respeito daquilo, se houvesse uma reforma nessa indústria, a gente poderia atingir um patamar de benefícios muito maior para aquela população, não é? Porque você estaria tirando toda essa parte completamente negativa que precisa ser discutida fortemente, que é a questão de, por exemplo, negligenciar condições de trabalho, que gera todos esses desastres, como a destruição, o desabamento daquele prédio com centenas de trabalhadores, e as outras notícias que são apresentadas várias vezes ao longo do documentário todo. E a gente poderia ajudar a desenvolver essa indústria, e então é aí que se faz o principal papel dessa longa-metragem, que é de conscientizar a sociedade do mundo ocidental e a sociedade desenvolvida, para que nós possamos agir a respeito e, por exemplo, cobrar as empresas de agirem de forma adequada, agirem de forma humanitária, agirem de forma consciente. E eu gosto de pensar que nós estamos caminhando lentamente para um mundo no qual isso se torna uma realidade, né? Uma realidade no qual as pessoas elas estão muito mais conscientes a respeito
dessas questões e evidentemente cobram as empresas desse ponto de agirem de forma ética, porque antes não havia, pouca informação havia a respeito disso, e agora que nós temos essa informação divulgada largamente, a gente pode tomar uma atitude, como por exemplo boicotar a produção exacerbada de roupas, e aí, além, claro, da gente promover um crescimento e uma melhor vida para pessoas em situação marginalizada, a gente vai prevenir contra desastres ambientais, por exemplo, e os impactos mais negativos ambientais. E aí, claro, entra toda uma outra questão maior de ativismo e etc., que a gente pode continuar discutindo por bastante tempo, né? Bom, agora a Giovana irá comentar sobre este tópico da conversa. Antes de assistir o documentário, eu já tinha um pouco do conhecimento de como era a indústria, né, da moda, mas depois de assistir o documentário eu pude ter uma visão melhor, entender melhor como isso acontece, né, ver alguns exemplos e entender bem como isso funciona. E é uma coisa que choca muito a gente, porque a gente no dia a dia, né, no consumismo nosso, o diário, a gente não para pensar ou não para entender a situação que se passa por trás disso tudo. E no documentário eles mostram que antes a produção era mais cara, né? A mão de obra era mais cara, assim como os produtos também eram mais caros. Só que com todo o consumismo excessivo que a gente tem tido de um tempo para cá, com o processo de globalização, as pessoas começaram a buscar preços mais baixos. E com isso a fábrica teve que ter preços mais baixos para suprir isso. E aí começou uma terceirização dentro das indústrias, cada vez mais terceirizando e terceirizando o serviço. E essa terceirização gera dentro das próprias indústrias um processo muito desumano, pois as pessoas que trabalham lá muitas vezes têm salários baixíssimos, muito mais baixo do que se permite, né? As condições são precárias e muitas vezes a segurança dessas pessoas não são respeitadas. Elas vivem em condições horríveis, desumanas dentro das indústrias. E tudo isso para suprir um consumismo excessivo que as pessoas têm. Até tem um exemplo da Rana Plaza, né, que eles mostram no documentário, que foi um desabamento que aconteceu em Dhaka e matou umas 400 pessoas que trabalhavam no local, e essa indústria produzia para a Primark. E assim, aconteceu porque os donos ignoravam as condições da estrutura local que havia lá. E isso acontece muito no dia a dia. Lá nesse lugar onde fica essa indústria, 85% das mulheres que trabalham têm um salário baixíssimo. E muitas vezes, realmente, né, falando um pouco lá, trazendo um pouco do resultado do teste, muitas vezes são mulheres que trabalham, né, nessa indústria. Mas o salário é baixíssimo, as condições são precárias e os donos não estão nem aí para as pessoas, né, para os trabalhadores. E além disso, né, de todas essas situações que as pessoas passam, são submetidas, ainda a gente tem impactos no planeta nosso. A produção de algodão, que poderia ser normal, ela é feita acelerada. As pessoas plantam e põem os produtos químicos para acabar com as pragas, claro, né? Mas também para agilizar a colheita. Um processo que deveria demorar um certo tempo se reduz pela metade, ou às vezes até menos tempo, para poder colher e produzir, né?
Então, além dos produtos químicos serem usados contra as pragas e para agilizar a colheita, muitos desses produtos fazem mal às pessoas em volta, à sociedade que vive em volta. Na Índia, que é um dos lugares que mais se tem a produção de algodão e também o uso de agrotóxicos, muitas pessoas ali em volta acabam tendo doenças mentais, câncer, então são coisas muito preocupantes. Assim também como o lixo que isso gera, né? Porque para a produção já gera-se uma quantidade de lixo elevada, que muitas vezes são depositados na natureza e ficam lá até se degradarem, né? Mas também as pessoas comprando excessivamente, elas vão comprando e descartando. E isso também faz mal para o meio ambiente. Então eu acho que vai muito das pessoas começarem a olhar para esse lado, parar um pouquinho na hora de comprar e pensar por esse lado. E não só comprar por comprar, entendeu? Esse é meu ponto de vista. Bom, agora eu vou falar sobre o documentário. Eu não vou resumir porque já foi feito anteriormente, para não ficar repetitivo. Então eu vou destacar as partes que mais me chocaram, porque realmente esse documentário é um tema importante que deve ser organizado, né? E reestruturado, a questão do salário baixo nessas indústrias de produção em países subdesenvolvidos. O que mais me chocou foi realmente o descaso que não apenas os países, né, os donos das empresas nesses países subdesenvolvidos em relação à produção e em relação ao local hostil em que trabalha, porque com certeza não só os trabalhadores, né, mas também os donos desses locais, de certa forma, são vítimas desse processo de comércio barato que são submetidos. Mas algo que mais chocante é a parte em que os países capitalistas, né, desenvolvidos que contratam esses serviços baratos, eles também possuem o descaso com a situação de vida desses trabalhadores. Como, por exemplo, né, aquele desastre que ocorreu em Bangladesh, não sei dizer, em que uma fábrica, né, que portava milhares de trabalhadores caiu, né, e acho que 400 pessoas morreram, ficaram sob escombros e parece que não foi resolvido da forma correta, e os verdadeiros responsáveis, como por exemplo as marcas que contratam e o próprio dono desse ambiente, não foram bem destacados, e acho que os próprios consumidores que não fazem ideia de como que é essa indústria. Eu mesmo, eu tinha uma noção, né, que realmente as roupas mais baratas devem ter um início meio estranho, né? Porque como que é possível algo ser tão barato e com uma mão de obra tão boa, né? No caso. Sempre desconfiei. Mas eu nunca soube com detalhes, né? Como o documentário apresentou. E ao ver esse desastre, foi chocante, né? Porque realmente é algo que exemplifica o descaso das pessoas que compram esses produtos. E além disso, foi algo que eu não sabia, que é a questão de você doar roupas para caridades. Que, assim, claro que as pessoas doarem as roupas é algo mais normal que existe, né? Porque muitas pessoas, quando compram e uma hora não querem mais, doam para alguém. Ou jogam fora em caso de estar ruim. E para mim eu achava que a doação, de certa forma, era algo bom. E sim, é algo bom, mas o problema é quando é em uma quantidade excessiva.
como no Haiti, né? Que eu citei anteriormente, porque foi realmente um fato que me comoveu. Porque eu não sabia o quanto que, por exemplo, o quanto que os produtos saem dos países subdesenvolvidos, vão para os países desenvolvidos, e lá as pessoas consomem e tudo mais. Uma hora eles cansam desse produto e vão descartar o produto para poder recompensar o pensamento deles, né? Para aliviar a dor de consumismo, eles doam achando que vai ajudar alguém. E com isso, no final das contas, esse produto acaba voltando para um país subdesenvolvido como propriamente lixo ou algo que pode ser utilizado, mas não tem como utilizar muitas toneladas de roupas como o Haiti recebe. E isso se torna um lixo. Então a produção excessiva acaba sendo um problema. E deve ser moderada, né? Porque o lixo acaba se tornando também um problema no mundo. Não só as questões de igualdade salarial e bem-estar de vida. E é uma bola de neve, né? Como que dá para perceber. Porque o consumo pode se tornar um lixo. Não. O consumo acaba tornando os produtos lixos e um pouco tem que não são reutilizáveis ou recicláveis, né? Muitas vezes. Então, eu acabo imaginando o mundo como uma bola de lixo, entendeu? Porque é tanto consumo e não vejo como que faz para reverter, né, esses produtos criados. Bom, esse foi nosso trabalho. Espero que tenha gostado. E é isso. Tchau!